E se a nossa identidade não fosse algo fixo, hein? E se na verdade ela fosse a ferramenta de poder mais versátil que a gente tem? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar em uma das leis mais transformadoras da influência, a arte de se recriar. E olha, não é só sobre mudar o visual, não. É muito mais profundo. É sobre se tornar o verdadeiro escultor da própria imagem pública. O princípio aqui é um desafio bem direto, sabe? A ideia é não aceitar de bandeja o papel que a sociedade impõe. A proposta é bem ousada, se tornar o autor da própria imagem. Forjar uma identidade nova, construída de caso pensado para chamar a atenção, para manter o interesse, isso quebra totalmente aquela crença de que a gente nasce de um jeito e morre do mesmo jeito. Bom, o melhor jeito de entender essa lei é pensar no mundo como um grande teatro. É isso mesmo. A vida em sociedade é um palco. E aí fica a pergunta, a gente vai ser só um coadjuvante, seguindo o roteiro dos outros? Ou vamos assumir a direção da nossa própria peça? Alguns mestres da história entenderam isso perfeitamente. E o nosso primeiro exemplo é ninguém menos que Júlio César. Ele não foi só um general ou um político qualquer. Ele foi talvez a primeira grande figura pública a sacar a ligação vital entre poder e teatro. César transformou a política romana em um verdadeiro espetáculo. E claro, ele era o astro principal. A carreira de César, se a gente parar para pensar, foi uma sequência de atos dramáticos. Lá em 65 a.C., ele usou jogos, espetáculos extravagantes, tudo para virar um herói popular. A famosa travessia do Rubicão, aquilo não foi só uma decisão militar, de jeito nenhum, foi uma performance. Ele chega, solta a frase, a sorte está lançada e pronto, inflama os generais. A volta para Roma com a Cleópatra foi outro espetáculo sem precedentes. E o mais impressionante, até a morte dele virou o ato final, com as palavras que além de imortalizou, até tu Brutus, selando a imagem dele para a posteridade. Agora, o que é fascinante aqui são os detalhes. César era um mestre em gerenciar a própria imagem. Os mantos púrpuras, a coroa de louros que, olha que esperto, ainda disfarçava a calvície, tudo era calculado. Em batalha, ele ficava bem no centro, não só por tática, mas para ser um símbolo visível de poder. Cada gesto público era pensado para causar o máximo impacto possível, para parecer maior que a vida. Agora, vamos dar um salto no tempo, para um contexto completamente diferente. Século XIX, Paris. Uma mulher chamada Aurore Dupin vivia num mundo que oferecia pouquíssimas opções para ela. A solução que ela encontrou foi uma das recriações de identidade mais radicais e bem-sucedidas da história. Essa comparação aqui no slide, ela resume tudo. De um lado, Aurore Dupin, presa na expectativa da sociedade que dizia para ela fazer filhos, não literatura. Do outro lado, a persona que ela mesma criou, George Sand. Uma era prisioneira das convenções, a outra dominava os círculos artísticos mais importantes da Europa, conquistando a liberdade e o respeito que eram negados às mulheres da sua época. Então, o ponto central é este. A questão não era um desejo de ser homem, mas sim uma estratégia para conseguir o poder de definir o próprio personagem. Ao adotar o nome masculino, se vestir de uma forma andrógina e se portar com uma confiança inabalável, ela simplesmente quebrou as correntes sociais. Ela se tornou a autora do próprio destino, e não só dos seus livros. Bom, já vimos os exemplos históricos. Agora, vamos destrinchar como essa lei pode ser aplicada na prática. Quais são, afinal, os passos fundamentais para se tornar o escultor da própria identidade? Essa citação do Diderot já entrega a primeira chave, o domínio emocional. O poder não está em ser 100% sincero o tempo todo, mas em dominar a arte da simulação. É a capacidade de projetar a emoção certa na hora certa, não importa o que se esteja sentindo por dentro. Pessoas que expõem tudo o que sentem o tempo todo acabam se tornando previsíveis, até constrangedoras. A gente pode resumir o processo todo em 3 passos. Primeiro, autoconsciência. É entender que se está atuando e assumir o controle total da aparência e das emoções. Segundo, criar um personagem que fique na memória. Foi o que a George Sand fez, ou Abraham Lincoln, que cultivou aquela imagem de homem simples para se conectar com o povo. E terceiro, dominar o ritmo dramático. O Franklin Roosevelt, por exemplo, usou suspense antes de tomar posse e depois uma explosão de ações nos famosos 100 dias para chocar e inspirar uma nação inteira que estava em crise. E tem mais. Existem técnicas ainda mais sofisticadas. O beau geste, que em francês significa belo gesto, é aquele ato grandioso, simbólico, como César cruzando o Rubicão. Tem também as entradas e saídas memoráveis, tipo a Cleópatra sendo desenrolada de um tapete aos pés de César. E, o que parece um paradoxo, o poder da imobilidade. Pois é, às vezes ficar perfeitamente parado no palco chama mais atenção do que qualquer movimento exagerado.
No fim das contas, essa lei vai além da simples estratégia. Ela se torna uma filosofia, a ideia de que cada um pode ser o artista da própria vida. Essa pintura, As Meninas, é a metáfora perfeita para isso. O Velázquez não se pinta como um simples servo da corte. Não. Ele se coloca como a figura central que controla a imagem toda, com o rei e a rainha aparecendo só como reflexo no espelho lá no fundo. Ele se recriou como um homem de poder, o artista que define a cena, e não só mais um objeto dentro dela. Esse é o objetivo final da autocriação. O símbolo máximo dessa lei é Proteu, o deus grego do mar, que podia assumir qualquer forma que quisesse. O poder dele não vinha da força bruta, mas da fluidez, da capacidade de se adaptar, de se tornar o que a ocasião pedia. Ser como Proteu é o ideal, não ter uma forma fixa, mas ter o poder de se tornar muitas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Diante de tudo que a gente viu, a pergunta que fica no ar é a seguinte: se a vida é de fato um palco, quem é que está escrevendo o roteiro?